Nossa, João. Boa tarde, gente. Hoje estamos com a Camila Utreira, no nosso último dia de simpósio de Oncologia Veterinária. É uma honra recebê-la aqui, Camila. Vamos então para hoje falar sobre a abordagem clínico-cirúrgica do hemangiosarcoma esplênico. Antes, deixa eu só dar alguns avisos para vocês. Ao final dessa palestra, então, nós teremos o formulário de presença. Assim que eu falar a palavra-chave, que for enviado no chat, o formulário e a palavra-chave, então serão 15 minutos e após vamos fechar o formulário. Então, se vocês estiverem na tela grande, rapidinho, em menos de um minuto, vocês conseguem responder o formulário. Vamos lá, então. Boa palestra a todos. Obrigada, Camila. Fica à vontade. É uma honra recebê-la aqui. Espero que a palestra seja tão boa para a gente quanto para você, porque nós estávamos muito ansiosos do dia de hoje. Olá, obrigada pelo convite, pessoal. Espero que vocês gostem. E aí, no final, a gente abre para algumas dúvidas. Combinado? Então, a gente vai falar, né, da abordagem clínico-cirúrgica do hemangiosarcoma esplênico, tá? Então, sempre que a gente pensa em hemangiosarcoma, né, o que é um hemangiosarcoma? A gente acaba abreviando como HSA, né? O hemangiosarcoma ele tem origem nas células do endotélio vascular, também são chamados de angiosarcoma, né? O acometimento em cães é maior do que em gatos, a casuística em gatos ela é infinitamente menor do que a gente vê em cães, né? Corresponde a meio a 2% das neoplasias em gatos, e em cães está aí representado por 12 a 21% das neoplasias mesenquimais. Então, aqui eu coloquei algumas imagens para vocês, só para vocês terem uma ideia de como é a apresentação do hemangiosarcoma, porque, na verdade, ele não tem uma apresentação clássica, né? A gente pode ter inúmeras características, inúmeras apresentações. Aqui a gente tem um baço com uma lesão rompida. Aqui na foto da esquerda, né, a gente tem uma lesão, um baço bem aumentado. A gente tem uma esplenomegalia com uma lesão um pouco menor. Aqui uma lesão maior também, né? Aqui o baço inteiro acometido por neoplasia, né? Com o epíplon recobrindo, né? Aqui um outro baço com uma lesão bem extensa aqui na região do corpo. Aqui do lado direito um outro baço também com uma lesão rompida. Então a gente não tem uma abordagem clássica do hemangiosarcoma, tá? Aqui na foto da direita, um hemangiosarcoma já metastático, era um hemangiosarcoma esplênico, né, com metástase hepática também, tá? Então, como a gente já falou, em cães representa de 12 a 21% das neoplasias de origem mesenquimal. E se a gente for pensar em baços, tá, ele está relacionado aí com 40 a 51% das neoplasias malignas. A gente Camila, tem... Oi? desculpa te interromper. É que o áudio está chiando bastante, o pessoal também está escutando. Você tem algum fone de ouvido? Deixa eu caçar por aqui, mas eu acho que não. Será que se eu abaixar melhora? Deixa eu ver. Eu não sei se é porque tá muito alto. Vê se melhora. Deu uma melhorada, mas foi bem pouquinha. Ixi, eu acho que eu não tenho fone de ouvido, pessoal. Deixa eu ver uma coisa. Não sei porque está chiando tanto o seu computador. Melhorou ou não? Não, ainda está chiando. Deixa eu caçar. Pera aí, pessoal. Vocês Tá conseguem bom, esperar um gente, pouquinho? aguarda um pouquinho aí que a gente já volta. Faz parte. Deixa eu ver, peraí.
agora acho que vai dar certo com o áudio. Bom, pessoal, vou voltar então aqui do comecinho, tá? Então vamos lá. Então, falando do hemangiosarcoma, a gente acaba abreviando como HSA, tá? O que é o hemangiosarcoma? É uma neoplasia que tem origem nas células do endotélio vascular. A gente também chama de angiosarcoma, tá bom? Então, os dois nomes estão certos, né? A nossa casuística acaba sendo maior em cães do que gatos. Em gatos, corresponde de meio a 2% das neoplasias. E para vocês terem ideia, em cães, a gente tem aí de 12 a 21% das neoplasias mesenquimais são hemangiosarcomas, né? Então, o hemangiosarcoma, ele não tem uma apresentação clínica característica, né? A gente viu na outra foto uma esplenomegalia com uma lesão só rompida, que era um hemangiosarcoma, né? Aqui na foto da esquerda, a gente vê um baço também aumentado com uma lesão um pouco menor, no próprio corpo esplênico, e uma outra lesão bem maior também, com alguns pontos de ruptura. Na foto da direita, embora a gente não tenha nenhuma ruptura esplênica, a gente tem uma lesão bem expansiva, né? Aqui do lado esquerdo também uma outra lesão bem extensa. Do lado direito, uma outra lesão rompida. Então, não tem nenhuma característica que indique para a gente que essa lesão ela pode ser um hemangiosarcoma ou não. A confirmação ela é exclusivamente por histopatológico, tá? Aqui do lado direito, na foto, também um hemangiosarcoma esplênico metastático com lesão para fígado, né? Então, quando a gente fala de cães, ele corresponde de 12 a 21% das neoplasias de origem mesenquimal e de 45 a 51% das neoplasias malignas de baço. E existem algumas raças que são mais predispostas, né? A grande maioria das vezes a gente vai ver ou em pastores alemães, embora hoje a nossa rotina de pastor alemão ela seja muito menor do que já foi. Então, eu acredito que hoje as raças que a gente mais veja seja Golden, Pitbull e Labrador, tá? Mas o Boxer também entra nessa casuística. A idade média dos nossos pacientes é de 8 a 13 anos e a gente observa que os machos são mais acometidos do que as fêmeas, tá? Então, aqui mais uma lesão para vocês, um hemangiosarcoma com várias nodulações, né? E rompido também. Aqui do lado esquerdo, uma lesão muito extensa, com áreas cavitárias. Do lado direito, já um baço aumentado, sem ponto de ruptura e sem nenhum nódo, né? Nenhuma nodulação exofítica, assim, aparente, tá? Existem alguns locais para aparecimento, né, do hemangiosarcoma. Então, claro que o baço acaba sendo a localização mais comum, mas a gente tem baço, pele subcutâneo, coração, o fígado, né, os hemangiosarcomas multicêntricos, e eles também podem acometer outras localizações, então outros órgãos, né, então olhos, rins, cavidade oral. Então aqui para vocês tem um hemangiosarcoma em língua de um poodle, tá, que foi ressecado. Essa foto é no momento, antes do procedimento cirúrgico. Aqui na foto da esquerda, um hemangiosarcoma renal, então é um rim que não tem mais nenhuma característica, né, perdeu toda a arquitetura mesmo. Aqui do lado direito é um hemangiosarcoma cardíaco, né, então ali na abertura do pericárdio, tá? Então, realmente, o hemangiosarcoma, a localização esplênica é a localização mais comum, em torno de 53% a 60%, né? O hemangiosarcoma cutâneo variando de 15% a 18%. O cardíaco, que a gente coloca principalmente, né, a localização principal, ela é em átrio direito, 25%. Eu sempre coloco esse ponto de interrogação quando eu dou aula. Por quê? Porque o hemangiosarcoma cardíaco, né, ele é difícil de ser diagnosticado muitas vezes, e ele pode, a literatura ela ainda não tem uma concordância se os hemangiosarcomas cardíacos, esses 25%, são de lesões primárias ou de lesões secundárias, de lesões metastáticas, tá? E o hemangiosarcoma visceral, que acomete aí fígado principalmente, né? Quando a gente pensa em hemangiosarcoma cardíaco, né, e a gente fala em neoplasia cardíaca, a gente vai ter as lesões primárias e as secundárias, que são as metastáticas, que foi isso que a gente comentou no slide anterior. E aí um trabalho de 99, né, eles têm uma base de dados de neoplasias cardíacas, só que 1/3 desses pacientes, eles não tinham histopatológico. E aí eles falavam que 84% dessas lesões eram primárias e 16% secundárias, né, metastáticas.
E aí, um trabalho de 2007, só baseado em necrópsia, mudou muito essa porcentagem. Eles falam que os tumores cardíacos primários são só 31% e que 69% das lesões cardíacas, né, das neoplasias cardíacas, elas são secundárias. E eu acredito mesmo que essa seja a nossa maior rotina, tá? Então, aqui, mais fotos de hemangiosarcomas metastáticos. Então, a gente tem do lado direito, né, a gente consegue ver um baço com várias nodulações. E aqui, um lobo hepático, né, com hemangiosarcoma. Então, é difícil a gente saber o que é o primário aqui, se é realmente a lesão esplênica ou se é a lesão hepática fazendo metástase para o baço, tá? Aqui o hemangiosarcoma cardíaco, aqui um hemangiosarcoma esplênico que evoluiu para metástase hepática com várias nodulações, né? Essa paciente, vários pontos de ruptura também. Essa era uma paciente que teve hemoperitônio e é muito difícil a gente tratar esses pacientes porque a gente não sabe, né? São muitas lesões que estão sangrando, né? Então, o controle de sangramento desses pacientes acaba sendo um pouco difícil. A gente hoje tem algumas técnicas e táticas para tentar diminuir o sangramento, né? Mas é difícil a gente falar, a gente vai fazer lobectomia hepática porque tem um nódulo sangrando, porque geralmente a gente tem o parênquima inteiro com lesão e o parênquima inteiro sangrando, tá? Aqui uma apresentação cutânea, são lesões relativamente pequenas, tá? E aí, só fazendo um apanhadinho rápido de gato, os gatos, eles também têm hemangiosarcoma visceral, os cutâneos e os subcutâneos, tá? Os viscerais, eles são realmente mais agressivos também, né, do que as lesões cutâneas e podem fazer metástase para pulmão, aumento, diafragma, pâncreas e fígado. E os cutâneos e subcutâneos, eles têm o comportamento, né, de outros sarcomas em gatos e que a gente vê em cães também, que é a recidiva, ou seja, tem a necessidade de fazer ressecção com margem. A etiologia do hemangiosarcoma, o que acontece, né? Então, a gente vai ter alterações nas vias que regulam a angiogênese. Para quem não sabe, a angiogênese ela é a formação de novos vasos, né? Então, a gente vai ter alteração nas vias que vão regular a formação desses novos vasos, né? Vai ter aumento da expressão dos fatores de crescimento também e da angiogênese, do fator de crescimento do endotélio vascular também, que é o VEGF, e mutações do GNP53. O GNP53, a gente chama ele de guardião do genoma, né? Então, ele sabe que se tem alguma alteração, alguma mutação, geralmente é ele que vai tentar corrigir. Se a gente tem uma mutação nesse gene, muitas vezes as alterações celulares, elas vão passar despercebidas, tá? Então, em humanos, muitos humanos que têm tumores, que têm câncer, eles têm mutação do GNP53, tá? Então, a gente vai ter alta produção do fator de crescimento do endotélio vascular e da angiogênese. Esses novos vasos que são formados, né, pela angiogênese são vasos tortuosos e incompletos. Pode ocorrer sequestro sanguíneo e alteração de hemácias. A gente começa a observar a presença de esquizócitos, né, que são eritrócitos fragmentados. Então, a hemácia ela começa a passar nesses vasos tortuosos e ela começa a se machucar, né? Tem a inativação do PTEN, que é um gene supressor tumoral. Então, se a gente tem um gene que suprime, que, né, diminui a possibilidade de ter um tumor, a gente acaba tendo uma predisposição um pouco maior também. E alteração na via do que a gente chama de P1, PI3K, né, que é uma via de sinalização para proliferação celular. Então, na maioria das vezes, a gente começa a ter uma proliferação celular desordenada, né? Com relação ao comportamento biológico, a gente tem algumas apresentações clínicas, né? Então, são lesões que podem ser solitárias ou multifocais. E aí, quando a gente tem lesões multifocais, é difícil a gente saber qual é a lesão primária. Então, é como naquela foto que eu mostrei para vocês. A gente tem uma lesão, a gente tem um hemangiosarcoma em fígado e a gente tem um hemangiosarcoma em baço. Quem veio primeiro? É difícil a gente descobrir quem é a metástase de quem, tá? As lesões, elas podem ser sólidas ou cavitárias, como eu mostrei algumas fotos para vocês. A coloração, ela também é variada, então pode ter uma coloração de cinza clara até vermelho escuro ou violáceo, aquelas lesões mais arroxeadas, né? Lesões macias ou firmes, com áreas de hemorragia e necrose. E isso também
tem relação com o histopatológico. Não adianta a gente tirar uma formação de 20 centímetros, pessoal, e mandar cortar um fragmento de 2 centímetros e mandar para histopatológico, né? Porque muitas vezes a gente tem tanta área de hemorragia e necrose que a gente não pega a área de tumor. Então, sempre que vocês tiverem qualquer lesão, a gente, né, extensa mesmo, eu não tenho formol, eu não tenho por onde mandar, a gente tem que arrumar algum frasco, a gente precisa mandar a lesão inteira, né? Porque muitas vezes você fragmenta a lesão em 2, 3 pedaços, e lesões muito extensas, muito expansivas, muitas vezes tem muita necrose. A gente pode mandar realmente só um fragmento com necrose e a gente acaba não tendo um diagnóstico, né? Então, sempre que vocês tiverem lesões extensas, a gente precisa fazer alguns cortes para penetrar o formol também, para mandar para histopatológico, e a gente precisa mandar a formação inteira, tá? Não mandem só um fragmento, 2 fragmentos, tá? Muitas vezes as lesões, elas são pobremente circunscritas e não encapsuladas, a gente pode ter aderência, então muitas vezes a gente tem uma ruptura muito pequena e tem aderência de epíplon ou aderência em outros órgãos, né? E o fígado e o baço são órgãos extremamente vascularizados, né? Então, quando a gente tem alguma ruptura dessas lesões, a gente tem o risco de hemorragia, formação de hemoperitônio, tá? Então, aqui eu tô colocando para vocês, por que eu falei, né? O hemangiosarcoma, ele não tem uma característica. Essa é uma lesão de um cachorro que pesava uns 12 quilos, uma lesão de 15,5 centímetros, e essa lesão não era um hemangiosarcoma, né? Então, essa lesão de histopatológico, né, mesmo sendo uma lesão de 15 centímetros e meio, ela era uma lesão que veio como diagnóstico de hematopoiese extramedular e hiperplasia plasmostária intensa e difusa e um mielolipoma associado a ectasia sinusoidal e hematoma esplênico. Então, era uma lesão de 15 centímetros num paciente de 12 quilos, era um baço que media 1,5 kg quase, e não era um hemangiosarcoma. Né? Então, não é só porque é uma lesão muito extensa que é um hemangiosarcoma. E também, o contrário também é verdade. Não é porque é uma lesão de 2 centímetros que não pode ser uma lesão maligna, tá? Aqui também uma outra lesão bem expansiva. Era uma maltês de 3 quilos e era um baço que pesava 200 gramas com uma lesão de 9 centímetros, né? E o diagnóstico dela, e assim, você vê vascularização, aderência de epíplon na lesão, né? E ela era uma esplenite crônica associada a infarto hemorrágico multifocal e traços de hematopoiese extramedular. O patologista até faz algumas observações aqui para pesquisar complexo de anemia hemolítica, tá? Então, era uma lesão muito extensa, bem vascularizada. Aqui a gente consegue ver estômago, né, na porção aqui mais ventral, aderência, né, nos grandes vasos, nos vasos do estômago, e não era uma lesão maligna. Então, a cirurgia para essa paciente foi curativa, mas é uma paciente que, mesmo tendo uma lesão benigna, também corria o risco de um hemoperitônio, tá? E hemoperitônio de lesões benignas também podem levar a óbito, tá bom? Então, com relação à apresentação clínica, a gente observa a presença de metástase em 80% dos pacientes, né? A metástase, ela é por via hematógena ou implantação transabdominal. Implantação transabdominal, aqueles pacientes que apresentam hemoperitônio, né? Que a gente tem ruptura da neoplasia e um sangramento para dentro da cavidade abdominal, a gente tem célula cancerígena, a gente tem célula tumoral ali dentro do abdômen. Então, a gente tem um risco maior desses pacientes fazerem metástase abdominal por implantação mesmo, né? Como é o caso da direita. Era uma paciente que teve hemoperitônio e ela já tinha várias lesões no epíplon, né? As lesões metastáticas a gente observa principalmente em região de fígado, omento, mesentério, pulmão, rim, peritônio e linfonodos, né? Então, aqui é um epíplon. Esse era um paciente... ele teve 2 hemoperitônios, né? A gente operou, ele entrou em cirurgia as 2 vezes e na terceira vez a gente optou por tratamento conservativo, né? Então, esse aqui é a metástase da segunda vez, né? Na primeira vez ele teve hemoperitônio por uma lesão esplênica, e na segunda vez hepática, e aí a gente já tinha isso aqui é tudo epíplon cheio de nodulações, né, de lesões metastáticas, então tudo isso é hemangiosarcoma, tá, são nódulos de hemangiosarcoma, então a gente consegue ver vários, claro, algumas lesões um pouco maiores, né, e outras lesões um pouco menores, mas em todo o epíplon, tá?
Esse paciente da direita também era um hemangiosarcoma esplênico muito grande, era uma formação muito expansiva. A gente vê aqui, olha o tamanho do vaso, né? Desse vaso esplênico, dessa veia esplênica, né? E esse paciente, ele veio, a gente sabia que ele tinha metástase, tem pâncreas aqui no meio também. Essa paciente, a gente sabia que ela tinha metástase pulmonar e ela veio a óbito no procedimento cirúrgico. E aí eu pedi para a tutora para coletar material do pulmão, né, para a gente avaliar esse pulmão. E essa foto da esquerda, isso é pós-mortem, tá, pessoal? Eu fiz a ressecção de um lobo pulmonar, só para a gente ter ideia de como é essa metástase macroscopicamente, né? Porque a gente vê lá no preto e branco do raio-x e a gente raramente vê essas lesões. Então, a gente consegue ver várias nodulações, né, por todo o lobo hepático, inclusive algumas lesões mais violáceas mesmo, né, com um pouco mais de característica de hemangiosarcoma, mas são várias lesões, tá? Isso aqui era a metástase desse hemangiosarcoma esplênico, né? Aqui um estômago também com várias aderências, várias lesões de hemangiosarcoma. Aqui, lesão metastática ou por implantação também em diafragma, tá? De uma paciente durante o transcirúrgico. Aqui do lado esquerdo, lesões hepáticas também são metástases de hemangiosarcoma em lobos hepáticos. Vocês conseguem observar, claro que ficou um pouco escura a foto, mas todos os lobos parecem ter lesão metastática, né? Todos os lobos têm nodulações, tá? E assim, imagina se várias dessas lesões elas começam a sangrar ao mesmo tempo. A gente sabe que o prognóstico para esses pacientes ele acaba sendo muito ruim, né? Porque se a gente tem várias lesões, imagina várias lesões de vários lobos diferentes sangrando ao mesmo tempo. Como que a gente faz? A gente vai fazer lobectomia hepática de todos os lobos? A gente não tem essa possibilidade, né? Então a gente sabe que o prognóstico muitas vezes ele acaba sendo ruim. Aqui do lado direito, mais metástase em epíplon, né? Então, aqui toda a região de aumento também de hemangiosarcoma esplênico. Quando eu falei para vocês dos esquizócitos, o que a gente consegue ver muitas vezes nos esfregaços, né? Do hemograma. Então, essas hemácias, todas como se elas estivessem machucadas mesmo, né? Todas essas setinhas são esquizócitos, né? Então, é aquela hemácia que quando ela foi passar pelo vaso, ela acabou se machucando, então ela fica um pouco fragmentada. Isso pode acontecer, né? Então, o hemangiosarcoma, ele realmente é a apresentação clínica mais comum que a gente tem, né, de hemangiosarcomas, e acredito que seja a forma mais agressiva. Sempre que a gente pensar em lesões viscerais, né, fígado, baço, a gente acaba tendo lesões mais agressivas mesmo do que geralmente as lesões cutâneas, né? Isso leva a alterações hematológicas e distúrbios de coagulação. E como a gente falou num dos primeiros slides, a possibilidade de metástase em átrio direito em 25% dos pacientes. Por isso que a gente fala, né? Esses 25%, 25% de lesão primária de hemangiosarcoma ou 25% de lesões esplênicas ou hepáticas fazendo metástase para átrio direito. É difícil a gente saber, tá? Porque muitas vezes a gente pode ter uma lesão primária cardíaca fazendo metástase para baço, por exemplo. Né? Então, lesões com alto índice metastático e associação com algumas síndromes paraneoplásicas, que a gente também vai conversar. Tem esse trabalho, pessoal, que ele avalia 35 casos de hematoma esplênico e ele faz essa comparação que eu acho muito legal sobre o hemangiosarcoma, né? Então, ele fala que o hemangiosarcoma ele está representado pela regra do duplo 2/3, ou seja, 2/3 das massas esplênicas vão ser malignas. Desses 2/3 malignos, 2/3 vão ser hemangiosarcoma, né? Então, é realmente uma casuística muito alta. E alguns estudos falam que de 63% a 70% dos animais com hemoperitônio por neoplasias esplênicas tinham hemangiosarcoma. Então, observem realmente, a casuística ela é muito alta, né? A sintomatologia clínica, ela é variável. A gente tem animais que são assintomáticos, ou o paciente veio para um check-up, ou, por exemplo, o paciente veio com um pouco de dor abdominal só, que aí não é um paciente assintomático, mas é uma sintomatologia que pode ser inúmeras doenças, inúmeras alterações, né? Mas muitas vezes tem animais que têm uma lesão cutânea e a gente acaba solicitando um ultrassom como pesquisa de metástase, como um rastreamento, e a gente pode achar uma neoplasia hepática, uma neoplasia esplênica, né?
Ou aqueles pacientes com hemoperitônio, inclusive morte súbita. Vão ter aqueles pacientes que vão ter hemoperitônio e vão vir a óbito antes de chegarem para o atendimento, né? Mas na maioria das vezes, o que a gente vê? Fraqueza nesses pacientes, apatia, as mucosas pálidas, elas podem ser pálidas ou perláceas, isso depende muito do grau de anemia desse paciente. Taquicardia e taquipneia, principalmente naqueles animais com sangramento ativo, né? Toda a reação sistêmica para tentar compensar a perda de sangue, a distensão abdominal e muitas vezes petequias, né? Para a gente pensar em diagnóstico, é sinal clínico, né? Então, e um exame físico minucioso, então, palpação abdominal, a gente precisa avaliar se, né, pela palpação abdominal, a gente tem esse baço aumentado, ou se a gente palpa algum aumento de volume abdominal, né, para pedir um ultrassom, né, o hemograma, o ultrassom de abdômen, a tomografia. A tomografia, muitas vezes, ela vai servir para a gente avaliar lesões que o ultrassom não consegue definir a origem. Então, muitas vezes a gente tem uma lesão tão expansiva no baço, mas o ultrassom não consegue me falar que a origem ela é esplênica, né? Então, a gente muitas vezes vai associar a tomografia para esses pacientes para tentar descobrir a origem antes da cirurgia, né? Claro que um animal que chega com hemoperitônio e a gente faz um ultrassom e tem uma lesão e a gente não consegue definir de onde é, esse paciente vai para a cirurgia, não é um paciente que a gente vai tentar fazer algum outro exame para descobrir de onde vem esse tumor, né? A citologia da efusão. A citologia da efusão, pessoal, a gente vai conversar um pouquinho mais para frente também. Muitas vezes a gente só vai ver massa, então a gente não consegue fechar um diagnóstico, né? Muitas vezes a citologia é muito mais para a gente vai coletar a efusão abdominal muito mais para avaliar hematócrito, né? Do que para fazer a citologia em si, para ver se tem célula neoplásica, porque raramente a gente vai conseguir ver célula neoplásica na citologia. E o ecocardiograma, né? O ecocardiograma, principalmente para a gente avaliar se pode ter alguma lesão cardíaca, né? Então, essa aqui é uma paciente que eu queria mostrar para vocês. A gente tem o ultrassom e em seguida tem a tomografia dela, né? Era uma galga de 4 quilos, mais ou menos, e ela chegou na clínica com queixa de prostração, né? No ultrassom, ela tinha uma hepatomegalia e ela tinha algumas lesões hepáticas, né? A maior lesão media... Pensem para um paciente de 4 quilos, né? Uma lesão que media a maior 6,2 por 8 por 5,9. Então, a gente sabia que essa paciente ela tinha a possibilidade de ter uma neoplasia hepática. E aí, quando a gente avalia o baço no ultrassom, ele coloca que esse baço está discretamente aumentado, tem contornos regulares, um parênquima homogêneo e a ecogenicidade um pouco diminuída. Só que quando essa paciente ela foi para a tomografia, para a gente avaliar melhor essa lesão hepática, a gente viu, né, a lesão hepática um pouco maior do que a gente via no ultrassom, mas olha o baço aqui, né? O baço em topografia habitual, dimensões ligeiramente aumentadas, contornos irregulares, bordas abauladas e padrão de atenuação heterogêneo por áreas hipodensas e pequena mineralização em permeio, né? Considerar a possibilidade de infiltrado neoplásico, áreas de infarto. Então, a gente tem uma alteração, a gente tem uma visualização um pouco diferente do que a gente tinha no ultrassom. E essa paciente, realmente, ela tinha uma lesão, ela tinha um hemangiosarcoma esplênico também, né? Então, muitas vezes, a gente não consegue ter essa imagem no ultrassom, mas a tomografia, ela pode trazer algumas outras informações para a gente, tá? Pensando no hemograma, muitas vezes a anemia ela é regenerativa, com a presença de esquizócitos, acantócitos e hemácias nucleadas. E o que é muito comum de acontecer é uma leucocitose por neutrofilia. Essa leucocitose ela pode acontecer por necrose, muitas vezes a gente tem lesões muito extensas, né? A gente acaba tendo uma necrose, na maioria das vezes, no centro da formação, ou por síndrome paraneoplásica. Uma das síndromes paraneoplásicas é o fator de crescimento de colônia granulocítica. Então, a gente tem o estímulo, né, para crescimento de granulócitos. Então, a gente acaba tendo uma neutrofilia nesse exame. Então, aqui para vocês, um exame, esse paciente é daquela que eu mostrei a tomo para vocês, né, ela com 11 de hematócrito, porém, uma anemia aí, pensando, claro, ela não tem reticulócito nesse exame, mas discreta anisostose e policromasia, com quase 36 mil de leuco total, né? E isso aqui, para mim, não é infeccioso, então observem que a morfologia celular, ela é normal, mas
31 mil é só de neutrófilo segmentado, né? Então, provavelmente, essa cachorra ela tem uma síndrome paraneoplásica secundária a um hemangiosarcoma, né? Aqui a plaqueta dela estava normal, mas na maioria das vezes esses pacientes também apresentam trombocitopenia, né? A trombocitopenia, ela é muito comum nesses pacientes, acontece aí em torno de 75 a 95% dos casos, ou por sequestro, ou por coagulação intravascular disseminada, ou por perda mesmo. Né? Então, na maioria das vezes, esses pacientes, quando eles entram para procedimento cirúrgico, a gente associa não só o concentrado de hemácias também, mas as plaquetas, tá? Para transfusão. Então, aqui mais uma lesão esplênica com vários nódulos. A gente observa um ponto de ruptura aqui do lado esquerdo, né? Essa tabela é do livro do Whitron, falando sobre anormalidades de coagulação em pacientes com hemangiosarcoma. Então, a gente tem aumento de TP aí em 12,5% mais ou menos dos pacientes, aumento de TTPA em 46%, a trombocitopenia de 75% a 97%, diminuição de fibrinogênio de 8% a 46% também, tá? Então, tem indicação, pessoal, de fazer perfil de coagulação em todos esses pacientes. Claro, aquele paciente que chegou na emergência, a gente está em algum lugar que a gente não tem como fazer um perfil de coagulação, a gente não vai fazer, né? Mas se vocês estiverem programando uma cirurgia para um paciente que tem uma neoformação esplênica, tem uma neoformação hepática, tem indicação de fazer perfil de coagulação. Esse paciente da foto é um paciente que tinha essa lesão, ela tinha, talvez, isso é a minha mão do lado direito, então talvez essa lesão tivesse em torno de uns 18, 20 centímetros, mais ou menos, e foi um dos pacientes que evoluiu, a foto tá horrível, mas foi uma foto que eu recebi da internação na época, esse paciente evoluiu para CID, né, então observem o paciente todo cheio de peteca, aqui na foto a gente tem até um pedaço da pele aparecendo, deveria estar coberto com compressa aqui, mas é bom até para a gente comparar, né, que não tinha petequia, e isso aqui é uma evolução 24 horas depois, tá? Essa foto ficou muito ruim, mas é acho que é a única foto que eu tenho, tá? Então, esse paciente evoluiu para CID e acabou vindo a óbito, né? Com relação ao coagulograma que eu falei para vocês, 50% dos pacientes vão apresentar alterações, tá? E aí, o tratamento da CID, ele varia muito, né? Então, a possibilidade da excisão cirúrgica, né? A transfusão de sangue, aí concentrado de hemácias ou sangue total. Então, se é um paciente que tem uma trombocitopenia, talvez valha a pena a gente transfundir sangue total fresco para ofertar hemácia, para ofertar plaqueta junto para esse paciente, né? Então, isso também vai depender. Plasma oh meu Deus, coagulação, né? A necessidade do tratamento de heparina ou tratamento de suporte. Na maioria das vezes, pessoal, talvez 90% dos nossos pacientes, eles vão ser internados no pós-operatório, né? Então, a internação, ela precisa estar em cima disso para esse paciente. Avaliar FAST no pós-operatório, se tem líquido livre, avaliar se quando coleta sangue, faz hematoma, se esse perfil de coagulação ele está piorando ou não, né? Se a gente vai precisar ofertar fator de coagulação com plasma, então tudo isso. Então, a internação ela tem que ter todo esse suporte, né? Claro que a gente vai ter pacientes, dependendo do lugar onde a gente trabalha. Então, eu que trabalhei muito tempo em hospital-escola, a gente tinha pacientes que a gente não conseguia internar, né? Então, esses pacientes eles iam para casa, né? É claro que tudo isso também tem que ser muito bem explanado, explicado para esse tutor, tá? Com relação, então, ao diagnóstico, voltando lá no ultrassom de abdômen, a diferenciação entre hematoma, hemangiosarcoma e hemangiomas, ela é muito difícil, né? Ultrassonograficamente, né? Até macroscopicamente ela é difícil. E o ultrassom vai ajudar a gente para falar também se essa massa ela é uma formação única ou se a gente tem lesões disseminadas já pelo abdômen, qual é o tamanho dessa formação. E a formação, na verdade, o ultrassom vai dar um valor aproximado para a gente, né? E com relação à vascularização, como eu já falei para vocês, a tomo e o eco, e em alguns casos a ressonância magnética. A gente usa muito pouco a ressonância pensando em abdômen, né? A gente acaba usando muito mais a tomografia para visualizar os órgãos abdominais. E a tomografia, ele também é um exame bem mais rápido do que a ressonância. Então, a tomografia é um exame que dura em torno de 10, 15 minutos, enquanto a ressonância dura 1 hora. Tá?
Quando eu já adiantei a respeito da citologia, se a gente tiver um nódulo, esse nódulo ele está sangrando, a gente pode aumentar o sangramento desse nódulo, né, com a coleta de citologia. Além disso, a gente pode fazer hemorragia e semeadura. Então, eu posso, com a agulha, fazer semeadura para a cavidade abdominal também. E como eu falei para vocês, a efusão, raramente ela é diagnóstica. Né? As células tumorais, elas estão presentes ali, mas elas estão diluídas e a gente tem uma quantidade muito grande de hemácia, tá? Essa aqui é a tabela que é referente a estadiamento para gente dos hemangiosarcomas. O estadiamento, ele é muito importante porque ele tem relação com o prognóstico, tá, pessoal? Isso aqui ninguém precisa decorar, cada tumor tem um estadiamento diferente, né? Mas só falando para vocês, porque isso tem relação com o prognóstico, o estadiamento ele é baseado em 3 fatores, né? O tamanho do tumor, a avaliação dos linfonodos regionais e a avaliação de metástase à distância. E isso vai dar os estágios para a gente da doença. Então, se o paciente ele não tem evidência de tumor, ele é um T0, tá? Um paciente T1, ele tem um tumor com menos de 5 centímetros de diâmetro e está confinado ao sítio primário. O T2, que é o tamanho 2, né? Ele é o tamanho do tumor, ele é um tumor de 5 centímetros ou maior ou rompido e pode invadir tecido subcutâneo também. Isso a gente fala pensando em hemangiosarcomas cutâneos, tá? E o T3, tumores invadindo estruturas adjacentes que podem incluir musculatura. Aí o N, avaliação do linfonodo regional. N0, a gente não tem envolvimento do linfonodo regional. No N1, a gente tem envolvimento do linfonodo regional. E no N2, a gente tem envolvimento de linfonodos distantes, né? E aí, com relação a metástase, M0, ausência de metástase, e M1, metástase à distância. Com relação a isso, a gente vai chegar nos estágios da doença. Então, o que é um paciente em estágio 1? Estadio 1, ele é um paciente que ou ele tem um tumor, ele tem ou não tem tumor, né? Ou ele tem um tumor com menos de 5 centímetros, sem acometimento de linfonodo e sem metástase à distância. Um paciente em estadio 2, ele tem lesão ou com menos de 5 centímetros ou com mais de 5 centímetros com relação ao linfonodo. Ele pode ou não ter acometimento de linfonodo regional, ou ele pode ter acometimento de linfonodo regional, mas ele não tem metástase à distância. E um paciente em estadio 3, ele tem ou um tumor de mais de 5 centímetros, rompido, invadindo estruturas adjacentes, também T3. O linfonodo, tanto faz, pode ser N0, N1 ou N2, mas ele é um paciente que tem metástase à distância. Então, é isso que vai classificar para a gente. Então, é óbvio, pessoal, que se um paciente tem metástase à distância, o prognóstico dele é pior, tá? Então, a gente precisa estadiar esses pacientes, porque isso tem relação com o prognóstico, tá? O tratamento de eleição, ela é a cirurgia, o tratamento é a esplenectomia para esses pacientes, né? Quando a gente pensa em hemoperitônio, esses pacientes, eles chegam para a gente com o abdômen abaulado, taquicardia, as mucosas pálidas ou perláceas, né? Eu já atendi um paciente que chegou com 8% de hematócrito, mas ele chegou andando, né? Então, é aquele paciente que provavelmente ele já tinha uma anemia crônica, né? O organismo vai se acostumando a essa anemia, e em algum momento esse paciente, ele fez um hemoperitônio, o tutor percebeu e acabou levando para a gente, né? Então, com relação ao diagnóstico, a gente avalia o hematócrito da efusão abdominal com o hematócrito do sangue, a gente faz um comparativo, né? Claro, se a gente tem um hematócrito da efusão igual ou maior do que o hematócrito sistêmico, do que o hematócrito do sangue desse paciente, esse paciente ele tem um sangramento ativo, né? E muitas vezes essa efusão ela é serossanguinolenta e não coagula. Então, aqui para vocês é um pitbull que chega andando no hospital, né? Pitbull é pitbull. O abdômen extremamente distendido por sangue. Esse abdômen distendido é sangue, então é aquele paciente que quando você abre o abdômen, você precisa aspirar, você vai precisar de um aspirador cirúrgico, porque compressa não vence, ele vai sujar o centro cirúrgico e ele vai sujar o seu pijama cirúrgico também, o seu tênis, o seu crocs, né? Por quê? Imaginem a quantidade de sangue que tem dentro da cavidade abdominal desse paciente, que tá até um pouco mais magrinho, a gente até consegue ver ali na lateral um pouquinho das costelas, né? Então, é um abdômen extremamente distendido, né? Aqui um baço rompido,
Então, imaginem a quantidade de sangue que esse paciente pode perder por essa ruptura esplênica. Então, a gente tem aqui do lado esquerdo uma ruptura e do lado direito uma outra formação que não estava rompida. Então, aqui do lado esquerdo, um hemoperitônio também, com alguns pontos de ruptura aqui do baço. E aqui, depois que tira a formação e a gente coloca na bandeja, a gente consegue avaliar também alguns pontos de ruptura, tá? Aqui uma outra lesão bem expansiva também, né? Com outras lesões no parênquima, né? Do baço. Mas, embora seja uma lesão bem extensa, não tem nenhuma ruptura, né? Esse aqui é um paciente que no ultrassom, esse paciente era um Golden, ele tinha um linfoma multicêntrico, e aí nos exames de ultrassom controle, esse baço começou a ficar um pouco alterado, a gente optou por fazer a esplenectomia, e esse paciente ele teve um hemangiosarcoma esplênico, né? E isso aqui na foto, para vocês, é um trombo dentro do vaso. Tem um vídeo depois mostrando, mas olha o tamanho do trombo que fez. É um trombo neoplásico, tá, pessoal? Dentro do vaso, né, que eu vi na Splenec. Então, esse paciente tem mais ou menos 1 ano, ele já veio a óbito, né, e ele tinha um hemangiosarcoma esplênico, além de um linfoma multicêntrico. Aqui dá para ver o vídeo, ó, ver se vocês conseguem ver. Eu tô incisando o vaso, então sai um pouquinho de sangue. Quando a gente coloca as imagens, os vídeos aqui, eles acabam perdendo um pouco a definição, mas vai dar para ver que eu vou tirar aqui quando eu abrir. Olha o trombo neoplásico. Então, ele ocupa praticamente o diâmetro inteiro do vaso, ó, tá? A gente corre o risco, inclusive, desse trombo neoplásico se deslocar e ir para outros vasos, até mais importantes até, tá? Então, esse aqui foi um dos únicos pacientes em que eu realmente vi um trombo neoplásico nos vasos hepáticos, tá? Aqui, então, ele tem essa lesão, tem esse trombo aqui, e para cá também tem uma outra lesão, tá? Bom, pessoal, eu vou voltar de onde eu acho que deu problema. Acho que eu tinha mostrado aqui, então vou voltar na parte do trombo. Então, essa aqui é uma esplenectomia que eu fiz, né, de um Golden que tinha um linfoma multicêntrico, né? E no ultrassom controle, a gente avaliou mesmo que ele tinha algumas alterações de baço, né? Algumas alterações de ecogenicidade, de parênquima esplênico. E a gente também conseguia visualizar um trombo bem aqui na região do hilo, né? E ele foi submetido à esplenectomia, tá? Então, esse aqui é o trombo, é uma foto pós, tá? Ele tinha realmente um diagnóstico de hemangiosarcoma esplênico bem diferenciado, e aqui no vídeo, que foi acho que a hora que caiu, eu tô incisando o vaso, observem que quase não sai sangue, né? Porque o trombo, ele ocupa praticamente todo o lúmen do vaso, né? Aqui na região do hilo. Então, quando a gente põe vídeo, acaba ficando... Ele desfoca um pouco, mas acho que dá para ter uma ideia daqui, ó. Né? Então, ele ocupa praticamente todo o lúmen do vaso, né? Isso é um trombo neoplásico também, tá? E aqui eu vou fazer uma outra incisão, também tem mais um trombo para cá, tá? Acho que foi um dos primeiros pacientes que eu vi com um trombo neoplásico tão grande. Então, aqui eu ainda vou incisar a parede do vaso, e aí vai dar para ver. Então, assim, quase não sangra, né? Nem tinha mais lúmen, né, para sangue aqui nesse vaso. Tá? Então, aqui mais um paciente com hemoperitônio, com várias lesões disseminadas, né? Aqui um paciente que não tinha hemoperitônio, ele não tinha uma lesão muito expansiva, né? Mas ele tinha várias nodulações no baço, e esse paciente, ele tinha um carcinoma de bexiga também, e aí ele acabou, né? A gente acabou, pelo ultrassom controle, eu acabei optando pela esplenectomia, e esse paciente tinha, então, concomitante um hemangiosarcoma esplênico, tá? Esse paciente que eu tô mostrando o laudo do histopatológico para vocês é aquele paciente que eu falei que eu atendi com hemoperitônio 2 vezes, né? Então, ele tinha um hemangiosarcoma esplênico, eu acabei fazendo uma lobectomia hepática. O diagnóstico histopatológico, ele favorecia um hemangiosarcoma,
né? É esse paciente aqui. E aí ele acabou tendo um hemoperitônio pela segunda vez com várias lesões hepáticas, né? Esse aqui é aquela galga italiana que eu mostrei para vocês, o ultrassom e a tomografia, tá? Que o ultrassom não conseguia falar para a gente de nenhuma lesão esplênica. Então, essa aqui é a lesão que eu ressequei de fígado e aqui a lesão do baço, tá? Então, esse aqui é o transoperatório dela. Então, aqui na foto da esquerda, a lesão de fígado era uma lesão realmente bem extensa, né? Lembrem que na tomo tinha mais ou menos uns 7, 8 centímetros. Então, a gente consegue ver aqui também no lobo esquerdo 2 pontos, né? Provavelmente de metástase. E aqui a gente consegue ver uma porção de baço, né? Então era um hemangiosarcoma esplênico também. Esse aqui é pós, então assim que eu ressequei essa lesão extensa, mas a gente sabe, eu ressequei todo o lobo, todos os lobos esquerdos, então lateral e o medial, mas essa paciente, ela tinha aderência né, do hemangiosarcoma já no diafragma, então embora a gente tenha conseguido ressecar a lesão, ficou célula, né? Ficou lesão ainda aqui na região do diafragma e eu fiz a esplanectomia. Esse aqui é o histopatológico dela, então foi um lobo maior, que media 10,5 centímetros, uma outra lesão, o outro lobo menor, medindo 9,5, tá? Esse aqui foi com o mesentério grudadinho. Como eu falei para vocês, pessoal, sempre seccionem as peças que vocês forem mandar, principalmente lesões muito grandes, para penetrar formol, tá? Porque senão não penetra no centro da formação. Mais baço e epíplon, então media 16 centímetros, tá? Então, ela tinha um hemangiosarcoma hepático moderadamente diferenciado e um hemangiosarcoma esplênico moderadamente diferenciado. Sempre que a gente falar de prognóstico com relação à maioria dos tumores, a gente leva muito em consideração as figuras de mitose. Então, essa paciente, nas lesões hepáticas, ela tinha 34 figuras de mitose, que é uma quantidade muito grande de mitose, né, de célula em divisão. E no baço é em torno de 23. Então, a microscopia também era muito feia. Essa paciente teve uma sobrevida de 3 meses certinho, tá? Do momento do diagnóstico entre a cirurgia, quimioterapia e óbito, tá? Então, como a gente já conversou, a gente pode avaliar tudo isso aqui durante a intervenção cirúrgica. Então, e isso, pessoal, coloquem sempre no pedido do histopatológico. Essa lesão, ela é solitária. Então, se você mandou só uma lesão, realmente, era só uma lesão ou tinham outras lesões que você não conseguiu ressecar? Qual que é o tamanho dessa lesão? A coloração, porque com o formol a coloração também muda. Então, coloquem para o patologista, vamos ajudar eles, né? Ela é vermelha, ela é cinza, ela é púrpura, ela é violácea, a lesão ela é macia ou ela é friável, ela é mais firme. Quando você incisou, tinha áreas necróticas, tinha hemorragia, como que era a vascularização, tinha aderência, né, em algum outro órgão ou em epíplon. Então, coloquem tudo isso também no pedido do histopatológico, tá? Vocês já devem ter escutado também que animais com lesões esplênicas, eles têm uma tendência, né, a fazer arritmia. Essa arritmia, ela pode ser trans ou pós-operatória, tá? Essa arritmia, ela acontece muitas vezes por diminuição da perfusão miocárdica, por hipóxia, por hipovolemia, por anemia. Pessoal, eu caí ou não? Vocês estão conseguindo ver? Desculpa, é que sumiu aqui da tela os meus slides. Então, esses animais, eles podem apresentar arritmia por diminuição de perfusão miocárdica, pela hipóxia, por hipovolemia, por anemia, resposta neurohormonal associada também à manipulação. E, na maioria das vezes, essas arritmias, elas têm uma resolução em 24 a 48 horas. Esses pacientes, quando eles ficam internados, eles também precisam ficar monitorados. Então, monitor cardíaco para avaliar as arritmias, tá? Então, aqui, na maioria das vezes, pessoal, o histopatológico, ele vai fechar um diagnóstico de hemangiosarcoma esplênico, tá? Se precisar, em algum momento, fazer a imunistoquímica, o que, né, a gente vai avaliar mais é o marcador de proliferação Ki67.
A gente não tem o que a gente chama de cutoff, né, que é um valor limite para falar menos de tantos por cento é uma lesão menos agressiva, mais de tantos por cento é uma lesão mais agressiva, como a gente tem, por exemplo, para melanoma e para mastocitoma. Então, quando a gente acaba pedindo imunistoquímica para essas lesões, a gente acaba ficando um pouco em cima do muro, né? 15% é muita coisa, 15% é bastante, é muito, é pouco. Então, a gente acaba não se baseando muito nisso, tá? Aqui, um outro paciente que eu queria mostrar para vocês. Nesse paciente, ele tinha uma lesão esplênica, né? Então, era um baço aí medindo mais ou menos 24,5 centímetros. Esse paciente teve um diagnóstico de hemangiosarcoma esplênico bem diferenciado. Então, se a gente for comparar a quantidade de mitose, por exemplo, com aquele outro histopatológico que eu mostrei para vocês, esse paciente tinha 13 mitoses, aquela paciente tinha 34. Esse exame é do dia 6 de fevereiro de 2019. O fígado teve uma lobectomia hepática concomitante, mas não era um hemangiosarcoma. Só que 2 meses depois, então, 6 de fevereiro para 29 de abril, esse paciente foi submetido a uma lobectomia hepática e ele veio como um hemangiosarcoma hepático, e no próprio histopatológico, né, foi para o mesmo laboratório. O laboratório manda para a gente que é uma provável metástase de hemangiosarcoma esplênico, vide histórico. E, mais uma vez, é um Golden. Acaba sendo realmente a raça mais predisposta atualmente, tá? Com relação ao tratamento, aqueles animais que são submetidos à terapia única, eles têm uma sobrevida muito curta. Então, aqueles animais onde só o nosso único tratamento vai ser a cirurgia, a sobrevida desses pacientes, ela é realmente muito curta, de 1 a 3 meses, tá? Quando a gente associa a terapia adjuvante, isso pode aumentar o tempo de sobrevida para mais ou menos 5 ou 6 meses, mas mesmo assim é um tempo relativamente curto. E pacientes que têm uma sobrevida maior de 1 ano é de 10%. Então, é realmente uma sobrevida muito curta, né? Principalmente para esses tutores. Então, são pacientes que vão ser submetidos à transfusão sanguínea, concentrado de hemácia, sangue total, plaqueta. Essa é uma paciente que teve uma sobrevida relativamente longa, ela teve 1 ano e meio de sobrevida, né? Era uma Golden, tá? E aí, com relação ao tratamento, com tratamento adjuvante, pensando em quimioterapia, a gente utiliza basicamente 2 protocolos, né? O VAC, que a gente chama, que é uma abreviação para doxorubicina, a ciclofosfamida e a vincristina, geralmente de 4 a 6 sessões, é um protocolo mais intensivo, né? Então, no dia 1, esse paciente vai receber a doxorubicina associado à ciclofosfamida por via intravenosa. No dia 8, a vincristina por via intravenosa. No dia 15, vincristina por via intravenosa. E no dia 22, eu repito o ciclo. Então, pensem que um ciclo são essas 3 aplicações, são essas 3 semanas, né? Dia 1, dia 8 e dia 15. Dia 22, eu vou repetir esse ciclo, né? Então, eu vou fazer de novo doxorubicina com a ciclofosfamida. Depois, na outra semana, a vincristina. Depois, de novo, vincristina. Depois, na outra, eu repito o ciclo, tá? Para quem não sabe, a gente usa a dose de doxorubicina de 30 miligramas por metro quadrado para pacientes acima de 15 quilos. Tem literatura que fala acima de 10, tem literatura que fala acima de 15, tá? E a doxorubicina, a dose de 1 miligrama por quilo para pacientes aí abaixo de 10 quilos ou de 15 quilos, depende da literatura, tá bom? E a vincristina nessa dose de 0,75 miligramas metro quadrado. Existe uma tabela já pronta de metro quadrado, ninguém precisa ficar calculando, tá bom? Então, a gente geralmente olha essa tabela para fazer os cálculos, né? Um outro protocolo é baseado só na doxorubicina com a ciclofosfamida. Então, no dia 1, que é o primeiro dia, esse paciente recebe a doxorubicina por via intravenosa. A doxorubicina, ela é vesicante, ela não pode extravasar da veia, né? Então, esses pacientes, a gente tem que conferir realmente o acesso venoso certinho. Então, ela no dia 1 recebe a doxorubicina. No dia 2 é um descanso. Esse paciente não recebe nenhuma medicação, tá? Quimioterápica. No dia 3, dia 4, dia 5 e dia 6, esse paciente recebe ciclofosfamida na dose de 50 miligramas por metro quadrado CID
por via oral, né? Então, o tutor faz a administração dessas medicações por via oral em casa. No dia 22, a gente repete esse ciclo, geralmente de 4 a 6 sessões, tá? Não se esqueçam, a ciclofosfamida, ela tem uma característica que é a possibilidade de cistite hemorrágica estéril, né? É uma característica da medicação, então, que a gente tenta orientar para esses proprietários no dia da administração da ciclofosfamida, administrar pela manhã, porque esse paciente tem o dia inteiro para tomar água e fazer xixi, porque se ele tomar a medicação à noite, ele vai reter essa urina durante a noite, só vai urinar no dia seguinte, e aumentar a ingestão hídrica nos dias da medicação, tá? A doxorubicina em cães, ela é cardiotóxica, ela pode levar a cardiomiopatia dilatada em doses a partir de 180 miligramas por metro quadrado, pela liberação de radicais livres. Tem animais que podem fazer alterações relacionadas à cardiotoxicidade com uma aplicação, com 2 aplicações, tá? Então, esses pacientes, eles precisam fazer ecocardiograma controle, né? Para avaliar, fez 2 sessões, repete o eco, esse paciente tem alguma alteração comparado com o ecocardiograma anterior, prévio à quimioterapia, né? Para a gente avaliar a continuidade do tratamento, senão muitas vezes a gente precisa trocar a medicação, né? E a dosagem de troponina também pode ser feita para avaliar essa toxicidade cardíaca. Então, a cardiomiopatia induzida pela doxorubicina, ela vai acontecer por disfunção contrátil do músculo cardíaco, tá, pessoal? E gera incapacidade do coração bombear sangue e, consequentemente, oxigênio, tá? Eu coloquei aqui, não precisa ler tudo, isso aqui é só uma informação que a gente pode ter a cardiotoxicidade ou aguda, ou subaguda, ou crônica, ou tardia, isso né, de acordo com o tempo da administração da doxorubicina com os sintomas. Então, aquilo que eu falei, embora a gente, na literatura, a gente tenha que a cardiotoxicidade, ela muitas vezes vai acontecer acima de 180 miligramas por metro quadrado, que seriam em torno de 6 aplicações de doxorubicina, a gente pode ter as lesões de forma aguda, de forma subaguda e de forma crônica e tardia. Então, a gente tem que avaliar tudo isso nos nossos pacientes também, tá? Aqui eu coloquei alguns trabalhos para vocês com relação aos tratamentos adjuvantes. Então, esse trabalho, ele compara em 2 grupos a associação de doxorubicina com ciclofosfamida e a doxorubicina com a dacarbazina. A gente não tem encontrado dacarbazina aqui no Brasil, né? Então, fica um pouco difícil também para a gente pensar em comparar ou tentar trocar os protocolos, né? No grupo 1 eram 18 animais, eles tomaram doxorubicina a cada 3 semanas e fizeram a ciclofosfamida numa dose um pouco maior do que eu passei para vocês, foi uma dose de 75 miligramas por metro quadrado CID. Para quem não sabe, CID é uma vez ao dia, tá? Por 4 dias consecutivos. E o grupo 2 eram 9 animais, eles também utilizaram a doxorubicina a cada 3 semanas e a dacarbazina 200 miligramas metro quadrado via oral CID por 5 dias consecutivos. E aí, com relação aos resultados, menos de 10% desses pacientes estavam vivos depois de 12 meses do diagnóstico, né? Quando a gente utilizou a doxo com a ciclofosfamida, eram 18 animais, esses pacientes tiveram 112 dias até a metástase, com 142 dias de sobrevida. E a doxo com a dacarbazina, eles tiveram maior intervalo livre de doença e maior tempo de sobrevida, tá? Só que esse trabalho, ele não ajustou com relação a estadiamento, né? Então, eram 9 animais, 550 dias até metastatizar e 550 dias de sobrevida. Então, se você for comparar um com o outro, realmente é um tempo muito maior, né? Nesse outro trabalho, ele considera os cães que fizeram só esplenectomia com aqueles pacientes que foram administrados quimioterapia, né? Então, eram 208 animais, 154 cães, o que é uma judiação, fizeram só esplenectomia. 28 cães fizeram a esplenectomia e receberam o protocolo ou com doxorubicina, ou com doxorubicina e ciclofosfamida, ou protocolo VAC, que eram os 3 quimioterápicos. 13 cães fizeram esplenectomia mais ciclofosfamida, mais anti-inflamatório não esteroidal. Então, que é a ciclofosfamida de forma metronômica, né? Que é aquela administração diária.
e 13 cães fizeram esplenectomia e a doxorubicina de forma convencional e depois fizeram a manutenção com a quimioterapia metronômica, né? E aí, quando a gente avalia esses pacientes, eles não têm uma diferença entre aqueles pacientes que tomaram quimioterapia e que não tomaram. Só que nesse trabalho, eles não ajustaram a sobrevida, né? Eles não ajustaram, desculpa, o estadiamento. Então, nesse trabalho, eles não tiveram diferença entre aqueles pacientes que só fizeram cirurgia e aqueles pacientes que fizeram a cirurgia com a quimioterapia. Porém, aqui na tabelinha B, se vocês observarem, né, quando eles estadiam esse paciente, os pacientes em estadio 1, eles vão ter uma sobrevida muito maior e numa porcentagem muito maior do que aqueles pacientes que estão em estadio 3. Tá bom? Então, quando a gente pensa em quem fez quimioterapia, quem não fez, aqueles pacientes que têm estadio 1 e não fizeram químio, eles provavelmente vão ter uma sobrevida maior, às vezes até do que aqueles pacientes em estadio 3 que fizeram quimioterapia. Então, por isso que a gente precisa ajustar o estadiamento clínico desses pacientes, porque a gente vai ver que a taxa de sobrevida, ela obviamente vai ser maior naqueles pacientes em estágio 1, tá? Então, o estadio clínico, como eu mostrei naquela tabela para vocês, é fator prognóstico associado à sobrevida, né? E quando ajustou o estadiamento, a sobrevida ela foi maior em pacientes que fizeram a quimioterapia, tá bom? Aqui tem mais um trabalho, eram 37 animais, num estudo de 2000, que reuniu pacientes de 2005 a 2014, esse é um trabalho de 2018. Eram 37 cães, 30 desses pacientes, eles tinham hemangiosarcoma esplênico, tá? 23 animais foram submetidos só à cirurgia, 14 animais submetidos à intervenção cirúrgica e quimioterapia. A idade média desses pacientes era de 10 anos e meio e peso médio de 26 quilos. Aqueles pacientes que fizeram somente a cirurgia tiveram uma sobrevida de 66 dias, então 2 meses, né? Aqueles pacientes que fizeram cirurgia mais quimioterapia foi de 274 dias. E aí, quando eles ajustaram a sobrevida... Então, tá bom. Tem esse outro trabalho, pessoal, que avaliou 37 cães, né? Reunindo aí pacientes de 2005 a 2014. Esse é um trabalho brasileiro do pessoal do Provet, né? Então, aqueles pacientes que foram submetidos somente à cirurgia tiveram uma sobrevida bem curta, de 66 dias, então 2 meses, né? Aqueles pacientes que fizeram cirurgia mais a quimioterapia tiveram uma sobrevida de 274 dias. Só que quando a gente ajusta tudo isso com relação ao estadio clínico desses pacientes, né? O estadio 1, aqueles pacientes em estadio 1 tiveram uma sobrevida de 196 dias, aquele em estadio 2, 117 dias, e aqueles em estágio 3, 23 dias. Então, é uma diferença muito significativa, né, entre os estágios, né? E o tempo médio de sobrevida geral desses pacientes foram 179 dias, e aqui a sobrevida foi, né, maior, a sobrevida de mais de um ano foi maior do que a gente viu nos outros trabalhos. Então, depois de um ano, eles tinham quase 30% dos pacientes vivos, tá? Então, aqui a gente tem um gráfico mostrando que realmente a sobrevida dos pacientes que utilizaram quimioterápico, que receberam a doxorubicina, ela foi maior. Então, tinha uma porcentagem maior de pacientes vivos e por mais tempo. E aqui, quando eles ajustaram o estágio clínico, também. Então, a linha contínua aqui são os pacientes em estadio 1, né, com uma sobrevida maior também, né? E a gente vê aqui aqueles pacientes em estágio 3, né? Então, a porcentagem de pacientes vivos vai caindo muito, né? E são poucos pacientes que chegam aí com uma sobrevida maior. Quando eu falo de hemangiosarcoma, muita gente pergunta com relação ao Palladia, né? O Palladia, ele é o toceranib, é um inibidor de receptor de tirosina quinase. Então, eu coloquei esse trabalho aqui, né? Esse trabalho é um trabalho americano, que foi publicado em 2015. Esses pacientes, eles receberam o Palladia, eles receberam o toceranib após a quimioterapia com doxorubicina. Então, eles fizeram 5 sessões de doxorubicina a cada 14 dias, receberam 5 sessões. Quando essas 5 sessões elas terminaram, esses pacientes foram estadiados de novo, então com raio-x, de tórax e ultrassom, né? Aqueles pacientes que não tinham indícios de doença metastática entraram para o trabalho,
tá? Então, eles tinham 31 animais após a exclusão de ou pacientes metastáticos, tá? Eles fizeram a administração do Paládia na dose de 3,25 miligramas por quilo em dias alternados. E desses 31, 25 animais apresentaram doenças metastáticas. O intervalo livre de doença foi de 138 dias e o intervalo livre de doença de animais tratados com toceranib foi de 161. Então, é uma diferença muito pequena, né? Uma diferença de 20 dias. O tempo médio de sobrevida foi de 169 dias e o tempo médio de sobrevida de animais tratados com o Paládia foi de 172 dias. Então, eles observaram que não tem diferença significativa de sobrevida com o uso do Paládia, tá? Eu só coloquei algumas informações do hemangiosarcoma cardíaco para vocês, só para a gente complementar aquela parte com relação à metástase, tá? Então, quando a gente pensa no hemangiosarcoma cardíaco, ele é o tumor cardíaco mais comum em cães, principalmente as lesões em átrio direito. Ele pode ser solitário ou associação com neoformações esplênicas. E aí tem um trabalho muito bacana que eu gosto, que eles falam que os animais que chegam com queixa de neoformação esplênica investigam a massa cardíaca, vai variar de 8,7% a 25%, e aqueles animais que chegam com queixa de neoformação cardíaca e investigam neoplasia esplênica e tem um diagnóstico, né, é de 29%. Então, por isso que sempre que vocês tiverem um paciente que tem uma suspeita de neoformação cardíaca, ultrassom de abdômen, paciente com neoformação esplênica, ecocardiograma, tá? Os sinais clínicos depende do grau, porque esses pacientes podem fazer efusão e tamponamento cardíaco, levando a taquicardia, dispneia, intolerância ao exercício, letargia e arritmias. Essa aqui é uma paciente que teve um hemangiosarcoma esplênico e ela fez um hemangiosarcoma cardíaco metastático. Então, deem uma olhada na quantidade de efusão pericárdica dessa paciente, né? Isso aqui tudo é efusão pericárdica, né? Então, essa paciente chegou tamponada, o coração quase não bate, coitado, né? E ela tinha um hemangiosarcoma cardíaco metastático, tá? O primário dela foi esplênico. Com relação a sinais clínicos, então, abafamento de sons cardíacos, palidez de mucosa, cianose, síncope e, às vezes, até ascite. Para diagnóstico, raio-x de tórax, ecocardiograma, eletro e citologia de efusão pericárdica. A citologia de efusão pericárdica, a gente muitas vezes cai na mesma da efusão abdominal, muito sangue e a gente não consegue fechar um diagnóstico, né? O tratamento, quando esses animais tamponam, é a pericardectomia, então é a retirada do pericárdio para que esses animais parem de tamponar, né? Se esses pacientes, se a gente conseguir fazer um diagnóstico, ótimo, né? Mas não é todo paciente que consegue ser submetido a um procedimento cirúrgico de pericardectomia, então existe a possibilidade de quimioterapia empírica, né? O diagnóstico, muitas vezes, ele é presuntivo. Então, ele teve uma massa esplênica de hemangiosarcoma e agora ele tem uma neoformação cardíaca. A probabilidade de ser um hemangiosarcoma realmente é muito grande, tá? Com relação à pericardectomia, a sobrevida, eles colocam em trabalhos em torno de 116 dias. Não é isso que a gente vê, tá? Quando a gente tem hemangiosarcoma, essa sobrevida, muitas vezes, ela é de 60 dias. Tá? Porém, o benefício clínico da pericardectomia para esses pacientes, ele é bem importante, né? Por quê? É aquele paciente que chega tamponado. Quando a gente tira, né, o pericárdio, então essa foto é abrindo o pericárdio, o que tinha de efusão aqui dentro, ela vai começar a acumular na cavidade torácica, né? Então, se ele precisava de 200 ml aqui para tamponar, talvez 200 ml dentro do tórax de um pastor alemão, não vai fazer diferença para ele, né, na questão de dispneia e complacência pulmonar, tá? Então, isso aqui era uma efusão pericárdica, então é sangue, tá? Então, é difícil a gente fazer uma citologia disso aqui, porque só vai vir hemácia, a gente vai ter muita célula tumoral diluída, né? E esse paciente que foi para pericardectomia, que é a foto só é hemácia, né? Então, essa é uma paciente, aquela pastorzinha que eu mostrei para vocês, que quando eu abri o pericárdio, a gente não consegue identificar nada do coração. Eu não consigo ver o que é átrio, o que é ventrículo, né? Só tem tumor.
né? E o ecocardiograma dela, na verdade, não era tão feio assim, né? Mas a gente não consegue avaliar absolutamente nada, né? Então, observem, é tudo tumor, a gente tem aqui até uma região de aderência do pericárdio já no próprio coração. Essa paciente teve uma sobrevida relativamente curta também. Ela teve, depois da pericardectomia, ela teve uma sobrevida de mais ou menos uns 45 dias, tá? E aí, para fechar essa palestra para vocês, acho que quase em cima da hora, essa aqui são algumas fotos de alguns pacientes, né, com hemangiosarcoma. Todos eles já não estão mais aqui. São todos pacientes que vieram a óbito pela doença mesmo, né? Mas eu acho que um recado que vale a pena eu deixar para vocês é que todos esses pacientes merecem qualidade de vida, né? Então, mesmo que o proprietário ele opte por não fazer quimioterapia, todos eles foram submetidos a procedimento cirúrgico também, tá, pessoal? Mas eu acho que o mais importante dos nossos pacientes, pensando principalmente na parte de oncologia, é que os nossos pacientes tenham qualidade de vida, né? Então, aqui ela estava internada, mas ela está de princesa. Ela está internada aqui, tem o tutor dela do lado, recebendo a visita com a girafinha dela na boca. Esse outro nosso paciente com o brinquedinho durante a internação. Aqui uma outra paciente, que era aquela que eu mostrei a foto fazendo transfusão, comendo biscoito. E esses outros dois aqui também, a foto é para ganhar um biscoito depois da sessão de químio, tá? Então, eu acho que essa talvez seja a mensagem mais importante da palestra, né? Todos os nossos pacientes merecem qualidade de vida, e eu acho que é isso que a gente tem que prezar também, tá bom? Aqui tem o meu contato, se alguém também tiver mais alguma dúvida, pode me mandar mensagem, tá bom? Pode me mandar e-mail, às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas pode me mandar que assim que eu conseguir, eu respondo tudo, tá bom? Pessoal, Camila, muito obrigada pela palestra. Desculpa aí pelos problemas com a conexão, mas a palestra foi excelente. Muito obrigada por ter topado vir aqui falar para a gente sobre esse assunto que é tão importante dentro da oncologia. Gente, acabamos hoje, tivemos alguns problemas com a conexão. A palavra-chave de hoje é carcinoma. Agora nós vamos responder as perguntas de hoje. Camila, como eu estava falando, a pergunta do Anderson, se tem alguma raça com predisposição à mutação no GNP53. Então, Anderson, a gente geralmente não avalia a mutação do GNP53, isso é muito feito em humano, mas em cães a gente quase não faz. Então, não sei te dizer se tem alguma raça um pouco mais predisposta, mas a gente pode depois até procurar alguns trabalhos, mas a gente geralmente não faz essa avaliação, tá? Certo. A pergunta da Franciele. Você costuma pegar casos de hemangiosarcoma que tem como sítio primário fígado? Sim. A gente pega bastante, né, lesões que são primárias em fígado, e o tratamento ele é exatamente o mesmo. É a lobectomia hepática e o tratamento adjuvante com quimioterapia também. E são pacientes que precisam fazer acompanhamento pela possibilidade também de metástase pulmonar e metástase esplênica, tá? Certo. A pergunta também da Franciele. Em caso de metástase por implantação transabdominal com focos tumorais em vários órgãos, qual a média de sobrevida? A sobrevida é muito curta. Às vezes a gente não tem nem 30 dias de sobrevida nesses pacientes, muitas vezes porque eles vão fazer hemoperitônio, né? Então, a maioria das vezes, esses pacientes vêm a óbito por hemoperitônio, ou muitas vezes, secundário ao hemoperitônio, a gente entra em procedimento cirúrgico e os proprietários acabam optando por eutanásia, mas a sobrevida, realmente é muito curta, tá? Mesmo com quimioterapia. Certo. A pergunta da Letícia, a última. Como é feito o tratamento das metástases nesses casos? Se acometer o aumento, é possível ou viável sua remoção cirúrgica completa? Sim, vocês viram numa das fotos que eu mostrei para vocês, praticamente o aumento inteiro retirado? Então, quando a gente retira essas lesões metastáticas de aumento, a gente está tentando diminuir a quantidade de lesões que possam sangrar, porque muitas vezes esses pacientes eles têm lesões em aumento, em epíplon, mas tem lesões em outros órgãos. Então, muitas vezes vocês viram ali umas fotos que eu mostrei, em estômago, no diafragma, no próprio peritônio.
Então, a gente tenta, claro, fazer a ressecção da maior quantidade possível de lesões, né, para que esse paciente tenha um menor risco de sangramento, de hemoperitônio, mas assim, você pode tirar o aumento inteiro, tá? Isso não tem problema. A gente pode tirar as 2 folhas ali do aumento. Mas muitas vezes esses pacientes já têm lesões em outros órgãos abdominais também, tá? Certo. Camila, muito obrigada pela palestra de hoje. Mais uma vez, me desculpem pelas falhas na conexão, foi incrível. Agora, com certeza, nós temos que fazer outra palestra para a gente conseguir mostrar que vai ser vai ser melhor do que hoje, com certeza. Não pela sua palestra, que foi incrível, mas pelos nossos problemas aí mesmo, tá bom? Não tem problema. Depois, se vocês quiserem repetir, a gente repete, sem problema nenhum. Tá ótimo. Muito obrigada, Camila. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, tchau.